que a filha do fazendeiro milionário faz ao descobrir US$ 2 milhões que a mãe escondeu. A rotina de Ana sempre foi marcada pelo luxo e a segurança que só um herdeiro de uma grande fazenda poderia conhecer. Mas a morte de sua mãe trouxe o vazio que não podia ser preenchido com bens materiais. Em um dia nebuloso, envolto por uma neblina densa que cobria a propriedade, Ana decidiu explorar um antigo celeiro, um lugar que sempre fora um mistério em sua vida. O cheiro de madeira envelhecida e o som do vento sussurrando entre as tábuas pareciam convidá-la a descobrir o que estava oculto. Assim que puxou uma pesada porta de madeira, uma sensação estranha a envolveu. E se houvesse algo ali? Seus batimentos aumentaram. Conduzida pela curiosidade, ela começou a revirar caixotes e a abrir baús cobertos de poeira. E então algo brilhou no fundo de uma caixa esquecida. Era um cofre antigo, com um elegante mecanismo de combinação, que pareceria mais uma obra de arte do que um objeto de armazenamento. Com as mãos trêmulas, Ana forçou a porta e, para sua surpresa, ela cedeu. O que viu a deixou sem palavras. Estava repleta de pacotes de dinheiro, notas de até R$ 100, somando R$ 2 milhões. A imagem do dinheiro, tão distante de sua realidade, a deixou paralisada. Seu coração disparava, mas uma confusão a invadiu. Por que sua mãe guardara tamanha fortuna em segredo? Nos dias que se seguiram, Ana se viu imersa em um turbilhão emocional. O que fazer com aquele dinheiro? Ao mesmo tempo em que o desejo de usar a fortuna para mudar sua vida a seduzia, a ideia de confrontar o passado de sua mãe a aterrorizava. Foi então que, em busca de respostas, decidiu vasculhar novamente os pertences da mãe. Entre cartas e fotografias, encontrou um diário, bem escondido em uma caixa de joias. Cada página do diário revelava um novo segredo. Histórias de amor proibido, promessas quebradas, mentiras que pareciam profundas, como os laços que Ana sempre acreditou que uniam sua família. A cada palavra, a imagem idealizada de sua mãe ia se desmoronando. O nó na garganta a fez hesitar. Seu pai, Roberto, sempre tão protetor, revelava-se um homem cheio de sombras. Com a resistência crescente dele a explorar o passado, Ana percebeu que aquilo poderia abalar o legado familiar. E por outro lado, Miguel, um rival de negócios que sempre esteve às sombras, parecia saber mais do que deveria. A ameaça de que aqueles segredos pudessem ser utilizados contra sua família a preenchia de inquietude. Com um dilema moral diante de si, Ana questionava se deveria usar a herança para reescrever sua história ou proteger sua família do caos que poderia surgir. Quando terminou de ler mais uma passagem do diário, uma descoberta devastadora a fez tremer. Uma traição familiar que atormentava as gerações de sua linhagem. Agora, com a verdade em mãos e um futuro incerto, Ana ficou parada, refletindo. Deveria confrontar seu pai? Os olhos dela se encheram de lágrimas enquanto a dúvida consumia cada pensamento. E aquele cofre, agora uma porta para a verdade, a levaria ao precipício da escolha. Confrontar o passado ou ignorá-lo e preservar a harmonia familiar? Ana sabia que cada decisão poderia ter consequências irreversíveis. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo.
Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Se você gosta de histórias de fazendeiros, do dia a dia da roça, e quer conhecer o que acontece de verdade no dia a dia dos maiores fazendeiros do mundo, das histórias encobertas dos donos mais ricos e dos segredos das moças das fazendas que a mídia não divulga, conheça o nosso livro virtual com as histórias mais famosas e secretas da roça. Clique no primeiro link dos comentários do vídeo e adquira já o seu. Ana ficou ali, paralisada, com o diário nas mãos e os olhos marejados. A traição familiar, revelada nas páginas amareladas, a deixava em um mar de emoções. O que fazer com tudo aquilo? Poderia confrontar seu pai? Como levantar questões sobre seu passado sem desmoronar a estrutura da família? Ela estava prestes a tomar uma decisão quando uma batida forte na porta do celeiro a fez pular. O som ecoou, quebrando o silêncio pesado. O coração disparado, Ana escondeu rapidamente o diário no fundo de sua bolsa e foi até a porta. Ao abrir, encontrou Miguel, o rival de negócios da família. As feições dele estavam carregadas de uma preocupação intensa. Ana, precisamos conversar agora, disse ele, quase ofegante. O tom de urgência na voz dele a assustou. O que poderia ser tão grave? Antes que ela pudesse perguntar, Miguel entrou. A tensão era palpável. Ouça, é sobre o dinheiro. O cofre, eles estão vindo atrás de você. Ana franziu a testa, confusa. Quem está vindo? Mau percurso. O que você descobriu pode custar sua vida. A verdade que sua mãe guardava. Ela estava escondendo todas essas informações. E eu mesmo não sabia até há poucos dias. E pensei que poderia ficar fora disso, mas agora me dei conta que sou um dos poucos que pode te ajudar. A mente de Ana girava. Como assim ajudar? O que você sabe? Não dá tempo. Acredite em mim. Ele agarrou o pulso dela, com seus olhos ardendo como fogo. Tem pessoas que não vão parar por nada até conseguir esse dinheiro. E a verdade que ele esconde. Sua mãe, ela não era apenas uma fazendeira. Havia um compromisso maior. Coisas que fariam essa fazenda parecer uma gota em um balde. Antigos negócios, alianças obscuras e uma verdade que pode mudar tudo. Ana sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Que tipo de negócios? O que você quer dizer? Miguel, você está falando em códigos. Todos estão envolvidos. Não é apenas sobre dinheiro, é sobre poder, controle, e sua família está no meio disso. Seu pai, ele sabe mais do que está deixando transparecer. E a sua mãe tinha uma conexão profunda com essas pessoas. Um fio percorreu a espinha de Ana. O que você está insinuando? Meu pai? Miguel respirou fundo, parecendo ponderar as palavras. Ele não é quem parece ser. A relação dele com sua mãe não foi só de amor. Existe um passado que, se for colocado à luz, pode não apenas destruir você, mas toda a fazenda. Você está em perigo. Nesse momento, o celular de Ana vibrou, a tela iluminando a escuridão do celeiro. Era uma mensagem do número desconhecido, mas as palavras foram cortadas como um rasgo no coração dela. É melhor você devolver tudo. O que está escondido não deve vir à luz do dia. Antes que ela pudesse reagir, a porta do celeiro se estremeceu com um golpe violento. O barulho era ensurdecedor, uma promessa de que a verdade e o inferno estavam prestes a colidir. O olhar em Miguel era de completa determinação, mas também de medo. Ana, precisamos sair daqui, agora! Eles estão mais perto do que podemos imaginar.
Um nó se formou na garganta dela. É um jogo em que ela nem sabia as regras e tudo estava prestes a se intensificar. Olhou para Miguel e a decisão pairava no ar: seguir com ele em busca da verdade ou permanecer na segurança da ilusão. Sabia que qualquer escolha poderia ser fatal. Ana estava paralisada, o celular vibrando na mão, a mensagem aguçando sua ansiedade. O olhar de Miguel a fazia sentir que a questão levantada era maior do que ela imaginava. Mas antes que pudesse perguntar mais, a porta do celeiro se estremeceu novamente. Um barulho estrondoso ecoou, como se uma tempestade estivesse prestes a desabar. O coração dela parecia querer escapar do peito. Precisamos sair. Agora! Miguel puxou-a pela mão e Ana seguiu sem pensar. Quando estavam prestes a emergir do celeiro, uma sombra surgiu na entrada. Era Roberto, seu pai, mas algo em seu olhar, geralmente tão protetor, agora era aterrador. Havia uma dureza nas feições dele que Ana nunca havia visto antes. Ana, você não deveria ter descoberto isso. O que você fez? Ele estava ofegante, como se tivesse corrido, a expressão misturando raiva e uma tristeza profunda. Ana sentiu um frio na espinha, o tipo que a deixava sem palavras. Pai, está tudo bem? O que está acontecendo? A voz dela tremia, tentando entender o que estava por trás daquela cena. Você estava melhor sem saber. Ele gritou, a frustração transbordando. A verdade é um fardo que você não pode carregar. Miguel, por outro lado, não se moveu. Observava a cena com uma expressão de preocupação. Roberto, não é assim que se resolve. Ela precisa saber. O que era seu está vindo. Atrás de você, e você não pode escondê-la disso. Ana estava dividida. Miguel parecia saudável, mas naquele momento, seu pai também tinha uma verdade que precisava ser revelada. O que você está escondendo de mim, pai? Lágrimas começavam a escorregar pelo seu rosto. E então a reviravolta. Uma rajada de vento abriu a porta novamente, e uma figura alta e encapuzada apareceu no limiar. Um silvo baixo cortou o ar, e Ana sentiu um pânico gelar suas veias. A figura começou a se aproximar e rapidinho 2 outras pessoas apareceram atrás, com expressões sombrias, como se fossem fantasmas. Ana, eles estão atrás do que você tem! Miguel gritou, puxando-a novamente. Sua mãe fez acordos antigos. O que ela guardava faz parte de uma guerra que se estende por gerações. E agora você está no meio disso. Ana olhou para Roberto, buscando algum sinal de que tudo aquilo era um pesadelo. Pai, o que é tudo isso? Roberto desviou o olhar e, pela primeira vez, Ana viu uma fraqueza que nunca presenciou nele. Eu precisava proteger você, apenas para você se manter longe desse mundo. Que mundo? As palavras saíram como um sussurro, o peso da revelação caindo sobre ela. Um mundo de traições e alianças perigosas. Sua mãe estava envolvida com pessoas que não hesitariam em machucar quem fosse preciso para recuperar o que lhes foi tirado. E o dinheiro que você descobriu não é apenas uma herança, é um símbolo de uma guerra que nunca deveria ter começado. Uma guerra que você agora pode acirrar. Ana se sentiu desmoronar. O que isso significa para nós? Para minha vida? Estava à beira do desespero. O cofre, seu lar, suas memórias, tudo parecia desmoronar. A figura encapuzada avançou, revelando um rosto familiar. Ana ficou em choque. Era Clara, sua antiga babá, que supostamente havia se mudado anos atrás. Ana, foi tudo uma mentira. Sua mãe deixou tudo planejadinho. E quem está com os segredos agora está pronto para investir no que é seu. As palavras dela cortaram o ar como uma faca.
Ana sentiu náusea. O peso das traições agora caía sobre ela, e a necessidade de agir, de escapar, a invadia. O que você sabe, Clara? O que mais estou escondendo de mim? O tempo está acabando, Ana. Miguel gritou, pegando a mão dela. A verdade precisa vir à tona, mas agora teremos que correr. A escolha é sua: confrontar o que conhecemos ou preparar-se para perder tudo, ainda mais. Ana olhou para seu pai, agora um estranho, e depois para Miguel, que parecia ser um aliado em um mar de incertezas. Uma decisão crucial estava prestes a ser tomada, e a sombra da verdadeira herança se aproximava. O que acontece agora? Ela estava prestes a descobrir que realmente não conhecia sua família, nem a si mesma. Ana sentiu seu coração acelerar. A figura encapuzada diante dela não era apenas uma sombra do passado, mas uma realidade chocante. Clara, sua antiga babá, estava ali, e seus lábios se moviam, mas o que dizia parecia conter um peso tão grande que deixou o ar entre eles tenso. Eu não sabia que você estava viva. O que está acontecendo? Ana balbuciou, confusa. Ana, a verdade é mais complicada do que você imagina. Sua mãe, ela não só guardou dinheiro. Essa fazenda, este dinheiro, representa muito mais. Ele está ligado a algo que você nunca deveria descobrir. Clara respirou fundo, encarando Roberto e Miguel com um olhar de desconfiança. E eu sou a única que pode te ajudar a escapar. Roberto, o pai, parecia ainda mais tenso, como se tentasse segurar um tsunami com as mãos. Clara, não é assim que se fala. Você está colocando tudo em risco. A raiva em sua voz era palpável, mas Ana percebeu uma vulnerabilidade nas feições dele. O homem que sempre, fora seu porto seguro, agora era um enigma. O que você sabe, pai? Miguel estava agitado, percorrendo o espaço apertado do celeiro, os olhos alertas como um gato à espreita. Roberto, isso não vai acabar bem. Os segredos estão vindo à tona e você precisa decidir agora se vai proteger a sua filha ou encobrir mais mentiras. Uma batida forte ecoou do lado de fora e a tensão se intensificou. Ana estava paralisada entre a insegurança da verdade e a necessidade urgente de escapar. Clara deu um passo à frente, decidida. Ana, escute. Sua mãe estava se envolvendo em negócios perigosos, promessas feitas a pessoas que não brincam, e o dinheiro em seu cofre está no centro disso tudo. O celular de Ana vibrava novamente, chamando-a. Ela olhou para a tela e a mensagem revelou-se mais uma vez. É melhor você devolver tudo. O que está escondido não deve ver a luz do dia. O pânico a invadiu. O que querem comigo? O que minha mãe fez? Então tudo mudou em um instante. A janela do celeiro estourou com uma explosão silenciosa, seguida de um barulho estrondoso que fez o chão tremer sob seus pés. Todos se viraram em direção à porta, onde dois homens armados irromperam. A cena era de um filme de horror. E Ana mal conseguia respirar. Não se movam! Um dos homens gritou, com um olhar frio como gelo. Clara gritou e se jogou na frente de Ana, enquanto Miguel empurrou Roberto para o lado. Voltem, por favor. Nós não estamos aqui para machucar ninguém, Miguel falou, mas com um tremor na voz que drenou a confiança do que disse. Ana estava em choque, sentindo que o mundo ao seu redor se desmantelava. O que vocês querem? Gritou, tentando parecer corajosa, mas falhando miseravelmente. Um dos homens encarou-a, como se a analisasse, e piscou lentamente, como um predador que aprecia a caça. Estamos aqui por você, Ana. A herança de sua mãe, a riqueza que ela traiu. Envolve também muitos segredos que não deveriam sair da escuridão. E você agora faz parte disso.
Os olhos de Ana se arregalaram e ela sentiu uma onda de dor misturada à confusão. Mas eu não quero nada disso. Não me envolvi em nada. Daquela fração de segundo, Ana percebeu. O verdadeiro legado não era apenas o dinheiro, mas a rede de mentiras que envolviam sua família e pessoas que a observavam da escuridão. E, de repente, Clara olhou para Ana com uma intensidade que congelou sua alma. Desculpe, Ana. Eu não queria que você estivesse envolvida. Mas agora é tarde demais. Eles sabem de você. Precisamos correr. Antes que pudesse processar tudo, um terceiro homem apareceu na porta. Desta vez, com um sorriso astuto. Ah, Clara! Então você finalmente decidiu revelá-la? A herdeira que não sabe nada de seu passado? O núcleo da verdade que sua mãe escondeu? O mundo de Ana desabou em instantes, como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O homem, com seu olhar satisfeito, parecia saber muito mais do que deveria. Você não é apenas a filha do fazendeiro. Você é a chave para um império que seu pai grudou sob a poeira da história. Ana olhou para seus pais e Miguel, chocada. O que isso significa? Nesse momento, todas as verdades que construíram sua vida estavam se desintegrando. Quem sou eu realmente? A incerteza a envolveu como uma tempestade, e a única coisa que restou foi o eco da pergunta que a assombraria. O que mais você não sabe sobre quem você realmente é? O peso daquelas palavras pairava no ar, enquanto a tempestade se aproximava, pronta para mudar tudo de novo. Ana estava em choque. A figura encapuzada diante dela parecia com um fantasma do passado. Clara, sua antiga babá, havia surgido como um enigma em meio ao terror. As palavras dela ecoavam na mente de Ana. A herança de sua mãe, a riqueza que ela traiu, envolve também muitos segredos que não deveriam sair da escuridão. Miguel estava tenso, os olhos fixos na antiga funcionária. E o que isso tem a ver comigo? Eu só quero entender. Ana estava prestes a perder o controle da situação. Sua mente girava e tudo parecia um labirinto sem saída. O ar estava pesado. Cada respiração era um esforço. Qual era a verdade por trás de tudo isso? Você não vê? O que aconteceu com sua mãe não é apenas um passado enterrado. Esse dinheiro não é só dinheiro. É poder, alianças, promessas quebradas. Clara exclamou, e Ana sentiu seu coração disparar de novo. As portas da realidade estavam se abrindo, mas o que vinha de lá era um pesadelo. O homem com o sorriso astuto na porta se aproximou. As palavras dele cortantes como lâmina. Ana, você é a verdadeira chave. O que sua mãe guardou não é apenas uma herança, mas uma maldição que precisa ser desfeita. E você agora faz parte disso. Ana estava quase em lágrimas. Eu não quero fazer parte disso. Eu só queria entender quem eu sou. O desespero em sua voz fez o vazio ao redor parecer ainda mais opressivo. Foi nesse instante que a porta do celeiro se estourou com um estrondo e uma figura robusta invadiu o espaço, empurrando os homens armados para o lado. Era um homem de meia idade, o rosto familiar, mas marcado pelo tempo e pela dor. Fique longe dela! Roberto, seu pai, estava ali. Ana! Ele gritou, e seu olhar era de terror. Você não sabe a gravidade da situação. Eles não estão aqui para negociar. É uma questão de vida ou morte. Naquele momento, uma pequena verdade começou a surgir, um tremor nos pilares da história familiar. Os homens armados, surpresos, hesitaram.
Um deles fez um movimento rápido, puxando uma arma. Antes que pudesse mirar, Clara se colocou à frente de Ana. Um ato de defesa que cortou o ar como um trovão. Não! Roberto gritou, mas já era tarde. O tiro ressoou no celeiro, um eco que fez o tempo parar. Clara caiu, o olhar surpreso e cheio de dor. E a cena se transformou em um pesadelo absoluto. Ana sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Não, Clara! Ela gritou, correndo para a antiga babá, que agora parecia tão pequena e frágil. A vida estava se esvaindo dos olhos dela, e Ana não sabia o que fazer. Miguel agarrou Ana pelos ombros. Ana, temos que sair agora. Eles não farão prisioneiros. A adrenalina correu nas veias dela, mas a cena diante dos olhos a paralisava. Precisamos levá-la para o hospital. Alguém, chame uma ambulância. No entanto, os homens armados avançaram, os rostos enraivecidos. O que você fez, Clara? O queixoso explodiu em fúria ao ver a cena. Você não deveria ter se envolvido. A voz dele era um rugido, e Ana percebeu que as relações eram muito mais complicadas do que aparentavam. Com a mente atordoada, Ana olhou para Miguel e Roberto, a confusão a dominando. O que estava acontecendo? Clara, a única que poderia entender o que acontecia, estava se despedindo devagar. O homem, ostentando um sorriso astuto, um dos agressores, se aproximou. Vocês não têm ideia do que desencadearam. A verdade que sua mãe escondeu e a traição que ela cometeu agora estão expostas. Um vazio tomou conta de Ana. A realidade da traição familiar começou a se revelar em suas veias. Um legado de mentiras que ela nunca imaginaria. Clara, sua guardiã, havia se sacrificado por ela. E agora, tudo estava nas mãos de quem estava disposto a lutar e, mais importante, descobrir qual era a verdadeira natureza de cada um naquela sala. O sol começava a se pôr e a visão de Clara no chão sem vida fazia o mundo se desvanecer lentamente. Corra, Ana! Era tudo o que restava para ouvir da antiga babá. A escolha estava diante dela, mas o caminho que tinha pela frente não era mais claro. Estava cheio de sombras e dúvidas. A guerra havia começado, e ela no centro, agora marcada. O que mais seu pai escondia? E por que Clara havia se sacrificado tão prontamente? O que isso significava para ela? A única certeza era o eco da escolha que se aproximava e o peso da verdade que ainda não tinha sido revelado. Ana estava em choque. A figura encapuzada diante dela parecia um fantasma do passado. Clara, sua antiga babá, havia surgido como um enigma em meio ao terror. As palavras dela ecoavam na mente de Ana. A herança de sua mãe, a riqueza que ela traiu, envolve também muitos segredos que não deveriam sair da escuridão. Miguel estava tenso, os olhos fixos na antiga funcionária. E o que isso tem a ver comigo? Eu só quero entender. Ana estava prestes a perder o controle da situação. Sua mente girava e tudo parecia um labirinto sem saída. O ar estava pesado. Cada respiração era um esforço. Qual era a verdade por trás de tudo isso? Você não vê? O que aconteceu com sua mãe não é apenas um passado enterrado. Esse dinheiro não é só dinheiro. É poder, alianças, promessas quebradas. Clara exclamou, e Ana sentiu seu coração disparar de novo. As portas da realidade estavam se abrindo, mas o que vinha de lá era um pesadelo. O homem com o sorriso astuto na porta se aproximou, as palavras dele cortantes como lâmina. Ana, você é a verdadeira chave. O que sua mãe guardou não é apenas uma herança, mas uma maldição que precisa ser desfeita. E você agora faz parte disso. Ana estava quase em lágrimas. Eu não quero fazer parte disso. Eu só queria entender quem eu sou.
O desespero em sua voz fez o vazio ao redor parecer ainda mais opressivo. Foi nesse instante que a porta do celeiro se estourou com um estrondo, e uma figura robusta invadiu o espaço, empurrando os homens armados para o lado. Era um homem de meia idade, o rosto familiar, mas marcado pelo tempo e pela dor. "Fique longe dela!" Roberto, seu pai, estava ali. "Ana!" ele gritou, e seu olhar era de terror. "Você não sabe a gravidade da situação. Eles não estão aqui para negociar. É uma questão de vida ou morte." Naquele momento, uma pequena verdade começou a surgir. Um tremor nos pilares da história familiar. Os homens armados, surpresos, hesitaram. Um deles fez um movimento rápido, puxando uma arma. Antes que pudesse mirar, Clara se colocou à frente de Ana. Um ato de defesa que cortou o ar como um trovão. "Não!" Roberto gritou, mas já era tarde. O tiro ressoou no celeiro, um eco que fez o tempo parar. Clara caiu, o olhar surpreso e cheio de dor. E a cena se transformou em um pesadelo absoluto. Ana sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. "Não! Clara!" ela gritou, correndo para a antiga babá, que agora parecia tão pequena e frágil. A vida estava se esvaindo dos olhos dela, e Ana não sabia o que fazer. Miguel agarrou Ana pelos ombros. "Ana, temos que sair agora! Eles não farão prisioneiros." A adrenalina correu nas veias dela, mas a cena diante dos olhos a paralisava. "Precisamos levá-la para o hospital. Alguém, chame uma ambulância." No entanto, os homens armados avançaram, os rostos enraivecidos. "O que você fez, Clara?" O queixoso explodiu em fúria ao ver a cena. "Você não deveria ter se envolvido." A voz dele era um rugido, e Ana percebeu que as relações eram muito mais complicadas do que aparentavam. Com a mente atordoada, Ana olhou para Miguel e Roberto, a confusão a dominando. O que estava acontecendo? Clara, a única que poderia entender o que estava acontecendo, estava se despedindo devagar. O homem, ostentando um sorriso astuto, um dos agressores, se aproximou. "Vocês não têm ideia do que desencadearam. A verdade que sua mãe escondeu e a traição que ela cometeu agora estão expostas." Um vazio tomou conta de Ana. A realidade da traição familiar começou a se revelar em suas veias, um legado de mentiras que ela nunca imaginaria. Clara, sua guardiã, havia se sacrificado por ela, e agora tudo estava nas mãos de quem estava disposto a lutar e, mais importante, descobrir qual era a verdadeira natureza de cada um naquela sala. Mas antes que pudessem processar o que estava acontecendo, um alvoroço irrompeu do lado de fora. Um carro esportivo preto parou abruptamente e pessoas em trajes escuros saíram apressadas, parecendo prontos para qualquer coisa. Uma delas gritou: "Temos que acabar com isso agora." Ana e Miguel trocaram olhares aterrorizados. "Quem são eles?" Ana murmurou, o pânico apertando seu peito. Antes que alguém pudesse responder, outra figura avançou, interrompendo os homens armados. E quando a luz do pôr do sol iluminou seu rosto, Ana quase desmaiou. Era Beatriz, sua mãe, que todos acreditavam ter morrido anos atrás. "Mãe?" Foi tudo o que Ana conseguiu sussurrar, em estado de choque. Beatriz, com uma expressão determinada, olhou para a cena caótica diante dela. "Desculpem pelo atraso, mas agora chegou a... Está a revelar a verdade sobre tudo. Vocês acham que conhecem a história, mas ainda não ouviram o que realmente aconteceu." A verdade pairava no ar, pesada e silenciosa. "Ana, você não sabe quem você realmente é. E o que você herdou vai muito além de dinheiro e propriedade. Nossa família é parte de algo muito maior. Algo que pode mudar tudo." No instante seguinte, o que Ana sentia como controle sobre a situação desmoronou. Uma nova camada de segredos começou a se desenrolar
E ela percebeu que a real luta estava apenas começando, e a dúvida se apoderou da sua mente. Até onde ela estava disposta a ir para descobrir o que realmente poderia significar ser filha de Beatriz? Ana estava em choque. Beatriz, sua mãe, estava ali, viva, diante dela, e tudo parecia surreal. As palavras da mãe ecoavam na mente de Ana. Vocês acham que conhecem a história, mas ainda não ouviram o que realmente aconteceu. O pânico a invadia. A presença de Beatriz mudava tudo, mas a tensão no celeiro continuava no ar, como uma eletricidade prestes a estourar. Miguel segurava a mão de Ana, os olhos fixos em Beatriz, buscando respostas. Roberto, seu pai, ainda parecia abalado. A expressão dele misturava surpresa e uma raiva silenciosa. Como você pôde voltar? A voz de Roberto saiu entre dentes cerrados. Beatriz olhou nos olhos do marido, desafiadora. Roberto, é hora de parar para nossa filha. Ela merece saber a verdade. As palavras dela cortaram a tensão. Mas a situação rapidamente se complicou. Os homens armados recuaram para se reagrupar, avaliando a nova ameaça. Então ela está viva? O homem de sorriso astuto murmurou, seus olhos se iluminando com uma nova determinação. Que interessante. Ana sentiu um nó se formar no estômago. Mãe, o que está acontecendo? O que você e papai estão escondendo? Sua voz tremia, cheia de necessidade de respostas. A cena parecia congelada. O silêncio era pesado, até que o homem que havia disparado anteriormente falou. A verdade sobre sua mãe é muito mais perigosa do que você imagina, Ana. A tensão era palpável. Ela não é apenas uma fazendeira. Ela é parte de algo muito maior. Miguel, agitado, soltou a mão de Ana. Do que você está falando? A urgência na voz dele. Era clara. O que é isso que envolve sua família? O que sua mãe fez? Beatriz respirou fundo e parecia hesitar, como se cada palavra fosse uma lâmina afiada, cortando o silêncio. Eu fiz escolhas, Ana. Escolhas que afetaram todos nós. O dinheiro, a fazenda, eles são apenas a ponta do iceberg. Eu e seu pai estávamos envolvidos em negócios que envolvem muito mais do que lucro. Ana ficou paralisada, os olhos se widening com uma revelação. A ideia de que seus pais poderiam ser parte de algo sinistro começou a se cristalizar. Mas Beatriz continuou. Havia pessoas que não queríamos contrariar, pessoas que estão ali, do lado da lei, mas também à margem dela. E esses homens, eles estão aqui porque querem o que é. Nosso. A fúria das revelações se misturava ao medo. No entanto, a cena tomou um rumo ainda mais sombrio quando a porta do celeiro se estorveu novamente. Mais homens armados entraram, empurrando tudo para fora do caminho. A atmosfera tornava-se opressiva. Então, sem aviso, um grito explodiu. A tensão se transformou em caos. A figura encapuzada, que estava com Beatriz, avançou para se juntar aos homens armados. Chegou a hora de você escolher, Ana. O que você realmente quer para sua vida? Você pode ser uma heroína ou ser o brinquedo deles. Ana ficou atordoada. Como assim? O que você quer dizer? Sua mente girava. Você pode dar continuidade ao legado da sua mãe ou acabar com isso de uma vez. Essa decisão vai moldar tudo. E apenas você pode fazer isso, disse a figura encapuzada, levantando a mão na direção de Ana. Ana olhou ao redor, as expressões em choque. E então, algo chocante aconteceu. Miguel, que até então parecia o protetor, virou-se contra ela e a apunhalou com uma faca que surgiu do nada. O golpe foi rápido e inesperado. Foi como se o tempo parasse para Ana. A dor percorreu todo o corpo enquanto ela olhava para Miguel.
a traição estampada em seu rosto. Desculpe, Ana. Ele sussurrou com uma expressão de dor. Eu não tinha escolha. Eles me forçaram. Ana caiu de joelhos, a visão se turvando. O calor do sangue se misturou às lágrimas no rosto dela, e a traição a cortou mais fundo do que qualquer lâmina. Por quê? Por que você fez isso? O caos explodiu no celeiro. Os homens armados riam e a tensão se desenrolava, transformando o cenário em um campo de batalha. Beatriz gritava. Roberto estava em choque, e a única coisa que Ana podia fazer era olhar com olhos vazios. No meio do tumulto, a figura encapuzada se virou para enfrentar os novos ameaçadores. Ainda há uma chance, Ana. Lute pela sua vida. A verdade vai te libertar, mas você precisa fazer a escolha certa. Cada palavra parecia ecoar nas profundezas da mente de Ana, enquanto tudo ao seu redor se desintegrava. A dor a envolvia, mas o que mais a feriu foi a traição de Miguel. O que ela faria agora? A resposta estava mais distante do que. Nunca, e a escolha era dela. Ana estava em choque. Beatriz, sua mãe, estava ali, viva, diante dela, e tudo parecia surreal. As palavras da mãe ecoavam na mente de Ana. Vocês acham que conhecem a história, mas ainda não ouviram o que realmente aconteceu. O pânico a invadia. A presença de Beatriz mudava tudo, mas a tensão no celeiro continuava. Miguel a olhava, os olhos fixos em Beatriz, buscando respostas. Roberto, seu pai, parecia abalado, a expressão misturando surpresa e raiva. Como você pôde voltar? A pergunta saiu entre dentes cerrados. É hora de parar de mentir para nossa filha. Ela merece saber a verdade. A voz de Beatriz estava firme, mas Ana pôde notar o tremor escondido. Os homens armados recuaram, avaliando a nova ameaça. Então ela está viva. O homem de sorriso astuto murmurou, sua expressão mudando de desdém para interesse. Muito interessante. Ana estava paralisada, seu mundo mudando à sua volta. Mãe, o que está acontecendo? O que você e papai estavam escondendo? Sua voz tremia. O desejo de entender era insuportável. Escute, Ana, o que sua mãe fez. Não é só sobre dinheiro e fazenda. É sobre alianças, sobre um passado que pode destruir tudo. Roberto disse, o olhar sombrio. A tensão aumentava, e Ana sentia que algo terrível estava prestes a acontecer. Ninguém teve tempo de reagir. A porta do celeiro explodiu. Mais homens armados entraram, cercando-os, e o medo tomou conta do ambiente. O cheiro de pólvora era denso no ar. Precisamos da menina, um dos homens gritou, com os olhos fixos em Ana, enquanto o outro empunhava uma arma. Ana estava aterrorizada, mas o que aconteceu a seguir foi ainda mais chocante. Logo atrás dos homens, uma figura familiar surgiu. Era Clara, sua babá, que Ana acreditava estar morta. Ela estava ali, viva, e não só isso. Ela tinha uma arma na mão. Clara? Ana mal conseguia formar as palavras, confusa. A traição de Miguel ainda doía, e agora isso. Desculpe, Ana. Sempre fui leal à sua mãe, mas eu não sou quem você pensa que sou. A voz de Clara era uma mistura de arrependimento e determinação. Essa fazenda guarda segredos que poderiam destruir toda a família. Mas em vez disso, precisamos unir forças. O pânico tomou conta da sala. Clara apontou a arma para os invasores com os olhos cheios de raiva. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. A garota não é apenas uma herdeira. Ela é a chave para um poder que pode mudar tudo.
Miguel, ainda com a faca em aviso, olhou para Ana. Na verdade, você não precisa de nós, Ana. Foi sempre você. Ele gesticulou desesperado. As coisas vão muito além do que sua mãe disse. O dinheiro, o legado, tudo isso é um jogo de poder. Ana estava perdida. O que estava acontecendo? O que a conexão de Clara com sua mãe realmente significava? Os homens, surpresos com a reviravolta, hesitaram, mas logo voltaram a avançar. Justamente nesse momento, o mais alto dos invasores sorriu. Então, você realmente acha que pode escapar do que somos? Não se esqueçam de que sua própria mãe já nos traiu uma vez, e já sabemos sobre os seus planos, Clara. A ameaça era clara e os ânimos dispararam. Clara, com um movimento rápido, disparou contra o chão, uma explosão que ecoou e fez todos se agachar. A tensão estava no ápice, e Ana sentiu um nó na garganta. "O que você está dizendo, Clara?" respondeu, precisando de respostas. Algumas verdades são perigosas demais. Eu tinha que me manter perto. Está de olhos abertos. Sua mãe nunca fugiu. Ela escolheu seu lado. Clara apontou novamente, mas agora seu olhar era profundo e cheio de emoção. E Ana, a verdade é que sua vida nunca foi uma escolha para você. Você foi escolhida. O céu parecia escurecer ao redor delas. Os segredos estavam sendo revelados e a verdade era um labirinto assustador. Ana olhou para Beatriz, buscando respostas. Como assim ela poderia ter chamado Ana de escolhida? O que mais havia escondido? A confusão tomou conta e então tudo parou por um instante. O silêncio era quase ensurdecedor e enquanto ela tentava juntar as peças, a única certeza que restava era que o jogo estava apenas começando. E o que quer que viesse a seguir mudaria tudo. Ana estava paralisada. As palavras de Clara ecoavam em sua mente como um eco distante, cercada por um misto de medo e confusão. O homem de sorriso astuto, agora mais próximo, olhava para ela com uma expressão que deixava claro que sabiam mais do que estavam revelando. Ana, você não sabe quem realmente é e o que a sua mãe realmente fez. Ele disse com um tom de diversão cruel, quase como se estivesse aproveitando o espetáculo. Mãe, o que isso significa? Ana estava pálida, a dor da traição de Miguel pulsando em suas veias. Miguel, afastado, mantinha os olhos fixos no chão, seu rosto marcado pela culpa. Beatriz, por sua vez, encarava a cena, aflita, como uma leoa preparada para defender sua prole. Precisamos sair daqui. Roberto bradou, mas o tom de Beatriz foi firme, como uma rocha. Não, ela precisa saber a verdade, Roberto. E foi então que uma onda de tensão atravessou o ar, a atmosfera carregada como um dia antes de uma tempestade. A figura encapuzada, que, até então, parecia só uma imponente sombra, deu um passo à frente. Basta, vocês ainda não entenderam o que está em jogo. A voz era profunda, reverberando, quase hipnotizante. Ana, você é a chave. E não só para o dinheiro ou a fazenda. Sua mãe fez uma escolha que impactou muitas vidas. Ana estava boquiaberta. Escolha? Que escolha? As palavras saíam como um sussurro, cercadas pelo eco do desconhecido. E antes que alguém pudesse responder, uma explosão irrompeu do lado de fora, fazendo com que todos se virassem em estado de alerta. As portas do celeiro arremessaram-se para trás, e uma onda de homens armados irrompeu, suas silhuetas ameaçadoras recortadas contra a luz do sol poente. O pânico tomou conta do ambiente, e Ana sentiu o coração disparar.
Beatriz olhou para o lado, surpresa. Eles chegaram cedo demais. O homem que havia disparado anteriormente agora rugia ordens. Subam todos! Agora! A confusão se instalou enquanto o pânico aumentava, e Ana, perdida em seus pensamentos, mal notou o que estava acontecendo ao seu redor. Foi quando, de repente, Miguel avançou. Ana, temos que ir! E naquele momento, ele se virou novamente, lançando seu olhar penetrante. Não acredite em nada que ouve. Clara nunca foi sua babá. Ela está com eles. O mundo de Ana desabou mais uma vez. O que ele estava dizendo? Clara, a mulher que ela amava e confiava, fazia parte do inimigo. Miguel, não faz sentido! Ana gritou, sem saber em quem mais confiar. Os olhares se cruzaram. Uma luta. Silenciosa, e Beatriz, desesperada, apressou-se em direção a Clara. O que está acontecendo, Clara? É verdade? O silêncio que se seguiu usava um peso insuportável, enquanto todos aguardavam uma resposta. Clara respirou, sua expressão obscurecendo. Ana, eu não queria que você soubesse assim. A sua família tem segredos muito mais profundos. E eu... Bem, eu sou parte disso. Sou sua verdadeira mãe. As palavras atingiram Ana como um soco no estômago. O chão, o céu, tudo rodou ao seu redor. O quê? As veias pulsavam em sua cabeça e a dor da traição agora era insuportável. Você está brincando comigo. Isso não pode ser verdade. É verdade. Clara gritou, e a intensidade de sua voz cortou o ar. Eu estava sendo observada desde o dia em que... Você nasceu. Ana, você não é só uma herdeira de fazenda. Há um legado maior. Eu e Beatriz, nós fomos forçadas a nos separar. Vocês todas estão sempre em perigo. E naquele momento, enquanto todos processavam o que acabaram de ouvir, o caos se instaurou. Um dos homens armados avançou, fechando a distância com um brilho maligno na mira. Chega de joguinhos! E em um movimento brusco, ele disparou. O som do tiro ecoou pelo celeiro enquanto Ana sentiu o tempo parar. Clara caiu ao chão, o olhar de dor imortalizado em seu rosto. O que acontecia ali era confuso, mas uma coisa ficou clara. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. E Ana, em choque, ficou paralisada, o coração apertado. Miguel pôs-se à frente de Ana. Seu rosto estava pálido e horrorizado. Não! O que você fez? Não, não, não! E então Ana compreendeu que estava no centro de um jogo de traições. Mas as peças eram muito mais complexas do que imaginara. Mãe! Clara! A voz dela sumiu em meio a uma tempestade de emoções. As conexões entre todos ali eram mais fortes e mais sombrias do que haviam revelado, mudando a natureza de quem realmente eram. O olhar de Ana se fixou no homem que disparou. Ela tinha que descobrir a verdade. O que mais eles estavam escondendo? A única certeza que ela tinha era que não poderia parar ali. O futuro que um dia sonhara se desfazia como fumaça, e a linha entre amigo e inimigo se tornava cada vez mais tênue. Ana estava prestes a mergulhar em um abismo sem fundo, e a qualidade de suas decisões poderia determinar o destino de todos. O que aconteceria agora? Ana sentiu o chão tremer sob seus pés, enquanto o caos se desenrolava. Clara, caída, tinha os olhos semicerrados, e a realidade da traição golpeava Ana como um punhal cortante. Os homens armados estavam prontos para atacar, mas no fundo de sua mente, o eco da verdade se tornava cada vez mais forte. O
que mais estava escondido? Por que Clara havia se sacrificado? Mãe, alguém ajude! Ana gritou, a urgência transbordando em sua voz. Miguel a puxou. Seus olhos estavam cheios de desespero. Ana, o que você vai fazer? Eles não vão parar por nada. O homem de sorriso astuto avançou, a expressão dele levemente triunfante. Vocês não entendem. A verdade que sua mãe escondeu é mais perigosa do que vocês pensam. Ou se juntam a nós, ou enfrentarão a ira de quem realmente controla tudo isso. A adrenalina bombava nas veias de Ana. Ela olhou para Beatriz, seu coração quebrando ao vê-la tão vulnerável. Se a verdade é mais poderosa do que o dinheiro, precisamos trazê-la à luz. A determinação na voz dela quebrou o silêncio. Era a única chance de mudar a maré. Um momento de hesitação se formou no ar. Aqueles homens inteligentes e frios também temiam a verdade. Ana respirou fundo e se virou para Clara. Por que você fez isso? O que você realmente sabe? Clara, ainda no chão, sussurrou, com dificuldade. Ana, você precisa confiar em você mesma. Você tem mais força do que imagina. A escolha é sua. Você pode mudar tudo. Aquelas palavras acenderam uma chama dentro de Ana. Com um movimento brusco, ela se levantou, encarando os invasores. Chega! Essa fazenda é minha. E eu sou a verdadeira herdeira. Não vou deixar ninguém roubar o que é meu. Ela estava dançando no fio da faca. Mas agora, a coragem pulsava em suas veias. No impulso, Ana agarrou a arma de um dos homens e apontou. A cena se congelou. Miguel ficou boquiaberto. Beatriz, ofegante, observava. Ana, tenha cuidado. Mas a voz firme. O homem de sorriso astuto pareceu perder o controle. A expressão dele se contorceu de raiva. Então, tudo aconteceu numa fração de segundos. Num grito, os homens armados atacaram, mas Clara havia se levantado, atirando em um deles. A confusão tomou conta e Ana sentiu o cheiro de pólvora no ar. A adrenalina a impulsionava. Roberto, de repente, marchou à frente, protegendo Ana. Façam o que for necessário para proteger nossa filha. Ele gritou com uma força que Ana nunca tinha visto antes. Andando pela sala cheia de caos, Ana viu a oportunidade. A verdade precisava vir à tona. Vocês não têm ideia do que a minha mãe realmente fez. Essa fazenda não é apenas uma propriedade. É um símbolo de tudo que deixaram. Para trás! Sua voz reverberou, penetrando no mural do silêncio. Os homens hesitaram, os olhares começando a mudar. Uma conexão se criava entre eles. Para cada um de nós, essa é uma luta por nossa liberdade. A verdade tem mais força do que qualquer arma. A confiança nas suas palavras balançou a situação. Nesse instante, os homens armados, percebendo que já não tinham vantagem, começaram a se entreolhar e uma dúvida tomou conta deles. Isso não vale a pena. Precisamos nos retirar, um deles sussurrou. Finalmente, a tensão chegou ao auge, e com um grito prolongado, os invasores começaram a recuar, retirando-se do celeiro, enquanto os ecos de sua retirada ecoavam. Mas não antes de um deles lançar um último olhar cheio de desdém. Vocês ainda vão se arrepender disso. Ana, agora ofegante, se virou para os pais e Clara. Isso não é o fim. Precisamos nos unir e desvendar tudo isso. A verdadeira história da nossa família ainda não foi contada. As palavras saíram de sua boca como um grito para a ação. E assim, em meio a promessas e segredos desvendados, Ana percebeu que a verdadeira batalha ainda estava por vir.
Ela não sabia exatamente como tudo isso terminaria, mas a determinação de mudar sua narrativa estava ardendo dentro dela. O legado poderia ser reescrito, e ela era a autora de sua própria história. Agora, este é o momento para você se inscrever imediatamente no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a nossa comunidade a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações, sempre como, e volta a falar o mais importante, com as seguintes etapas e sensíveis esteiras, espero garantir exitosas. Das histórias encobertas dos donos mais ricos e dos segredos das moças das fazendas que a mídia não divulga. Conheça o nosso livro virtual com as histórias mais famosas e secretas da roça. Clique no primeiro link dos comentários do vídeo e adquira já o